Palavra fácil. (14 mais 14 minutos) na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Adjamilton Pereira. Boa tarde, Raimundo Soares, Henrique Cartacho e toda a ampla audiência da Superdifusora, nesse momento sintonizado no programa Boca Quente, parte 2. No meu comentário de hoje, eu gostaria de abordar o texto do corte de gastos que haverá de ser apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O corte de gastos, como todos já sabem e amplamente discutido aqui nessa própria bancada do Boca Quente, parte 2, se faz necessário, uma vez que as receitas já não mais são suficientes para suprir o aumento do gasto público. E aí as declarações da Simone Tebet, ministra do Planejamento, vão aí na mesma linha também das declarações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tocando aí no X da questão, que é o corte de gastos. Algumas despesas passando a se tornarem não obrigatórias e, consequentemente, durante os exercícios financeiros que haverão de vir, 2025, 2026, terão reajustes e contingenciamentos proporcionais às receitas do governo federal, entre elas o programa Proagro, o seguro-defeso, mudanças no seguro-desemprego, também os repasses ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Todos esses programas instituídos e mantidos pelo governo federal, que são hoje despesas obrigatórias, passam, muito provavelmente, a se tornarem não obrigatórias e, a partir dos próximos exercícios financeiros, terão, evidentemente, recursos proporcionais à receita para que nós tenhamos, assim, meu caro ouvinte telespectador, uma despesa proporcional à receita. Todos esses programas que citei possuem aí um impacto na casa de 15 bilhões de reais. E por que é que eu estou tocando nesse assunto? Eu estou tocando nesse assunto, meu caro ouvinte, porque o grande problema, o grande mal que afeta hoje o orçamento brasileiro se encontra nas isenções. São as isenções tributárias que existem hoje nesse país que garantem, meu caro ouvinte, exatamente que esse corte de gastos seja feito exatamente naqueles programas que são tão essenciais para a vida do brasileiro, das mais diversas categorias. O seguro-desemprego, professor Herbert, não escolhe rico, pobre, classe média, ele está ali para abraçar todos e para proteger a todos, indistintamente. É um direito constitucional, trabalhista, previsto na nossa legislação. Mas vejamos, qual é o grande problema dessas isenções? Essas isenções que, ano após ano, são renovadas, são criadas, são instituídas pelo nosso Congresso Nacional. E aqui eu volto para um assunto que na semana passada eu já debati nessa bancada: a desoneração da folha. Por que é que 17 segmentos da sociedade econômica, do nosso segmento econômico, possuem isenções e estão ali livres do tratamento que é dado a toda a economia de forma geral? Por que é que alguns são privilegiados? Por que é que se cria uma bolha de desenvolvimento em um determinado segmento da economia e, do outro lado, se escanteia todo o restante dessa cadeia econômica? E pior, é essa cadeia econômica que paga a conta das isenções fiscais que são dadas para alguns. A desoneração da folha, ela impacta em 18 bilhões de reais no orçamento de seguridade. O pior é que é no orçamento de seguridade, não é o orçamento fiscal. Nós não estamos falando de ICMS, nós não estamos falando de isenção de imposto de renda, de isenção de contribuição sobre lucro líquido, não, nós estamos falando da contribuição previdenciária, nós estamos falando da sua aposentadoria. Você que está em casa,
É você que vai pagar essa conta. Essa conta ela é sua. Hoje existe um rombo dentro do orçamento de seguridade que precisa anualmente estar sendo equilibrado e está saindo do seu bolso, está saindo da sua educação, está saindo da sua saúde, está saindo da sua infraestrutura. É o orçamento fiscal que está cobrindo o rombo do orçamento de seguridade, porque existe hoje um conglomerado de grandes empresas que não podem pagar a mesma contribuição previdenciária que a dona de um salão de beleza paga, por exemplo. Essa é a realidade. Esse tratamento não igualitário que é dado hoje a grandes empresas nesse país. E aí, professor Herbert e Adjamilton Pereira, me permitam dizer, até hoje, nenhum estudo técnico que comprove que as desonerações mantêm a geração de emprego e renda nesse país, sustentam e geram emprego e renda nesse país, foi apresentado. Não existe nenhum. E os dados que são publicados pelo SEBRAE e pelas demais instituições e agências, elas mostram claramente que quem gera emprego nesse país é o pequeno empreendedor. Em 2024, 60% dos empregos de carteira assinada que foram gerados nesse país partiram do pequeno empreendedor. E é o pequeno empreendedor que gera emprego e que paga a conta daqueles que supostamente geram emprego e renda nesse país. As coisas estão invertidas. Nós precisamos corrigir. Se for para cortar gastos, presidente Lula, ministro Haddad, eu sei que o governo já se posicionou contrário à desoneração da folha, como o ex-presidente Bolsonaro também se manifestou contrário à desoneração da folha, como o ex-presidente Michel Temer também se posicionou contrário à desoneração da folha. É preciso cortar na carne, não do mais pobre, não do mais vulnerável, mas é preciso cortar na carne, professor Herbert Mello e Adjamilton Pereira, daqueles que hoje são tratados como reis e não fazem jus. 14 horas mais 21 minutos, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar. A partir de agora, a bancada do verdadeiro